Onde você se enquadra, Tassi? O quê? De esquerda, de direita? Quem que você votou na última eleição presidencial? Já votou no Lula? Qual que é o objetivo do site Intercept Brasil? É anular as condenações, como diz o Moro? E a quem interessa esse ataque à Lava Jato? Quem que tá por trás? Você consegue acreditar num material que foi roubado, que não tem fonte e que pode ter sido modificado e que não foi periciado? O presidente Bolsonaro te processou e você ganhou. Qual o motivo do processo? Taz, você já processou alguém? Vocês pediram e ele está aqui. Depois do ping-pong receber Jô Soares, Marília Gabriela, Danilo Gentili, Pedro Bial, Fábio Pochá e Leda Nagli, chegou a hora de conversar com o entrevistador que comanda a nova versão do programa Provocações da TV Cultura. Marcelo Taz, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Bora nessa, Bonfá. Tá preparado? Claro que não. Antes de continuar, gente, preciso falar várias coisas, porque o meu entrevistado é poderoso, ele é um homem multifacetado. Marcelo Taz é comentarista, jornalista, escritor, youtuber, apresentador, ator, roteirista, diretor, palestrante, educador e um grande influenciador digital. E também a gente não pode esquecer que ele começou a trabalhar com o Goulart de Andrade e Fernando Meirelles, criou o repórter Ernesto Varela e o professor Tiburcio, quem não lembra dele, apresentou o CQC durante 7 anos, isso entre várias outras coisas que ele fez em mais de 35 anos de carreira, acertei? É por aí mesmo. 83, é só fazer as contas, é um pouco mais até. Onde você se enquadra, Tassi? Eu não me enquadro. É o quê? De esquerda, de direita? Eu nunca me enquadrei. Centrão? Eu nunca. Tem gente que fala que isso é isentão. Se quiser, sem isentão? Se quiser pode me carimbar, mas pode ser que ele vá se decepcionar daqui a pouco. Eu tenho amigos de esquerda, tenho amigos de direita, eu estou em grupo de WhatsApps de esquerda, de direita. O pessoal fica muito confuso na hora que me convida, porque não sabe exatamente onde que eu me enquadro. Quer ver uma coisa? Na USP... Então vou te provocar, pode? Vamos lá, pode, claro. Quem que você votou na última eleição presidencial? Eu já votei em todos os partidos políticos importantes do Brasil. Todos. Já votou no Lula? Já. Em que momento? Acho que Lula 1, se não me engano. Eu nunca me enquadrei, Bonfá. E vou te contar uma historinha que eu acho que poucas pessoas conhecem, para você entender que eu nunca tive atividade partidária. Quando nós começamos a fazer televisão, o Fernando Meirelles e todos nós éramos de esquerda. Quem não é de esquerda quando era jovem é porque é um idiota mesmo. Você tem que ser contra, né? Ainda mais naquela época que estamos saindo de uma ditadura. Aí o que aconteceu? O PT, que estava começando a se formar, convida a Olhar Eletrônico para fazer o horário eleitoral, o primeiro horário eleitoral gratuito do PT. Nossa. Aquele programão gigante. Uau. Convidou, o Fernando Meirelles foi o diretor desse programa. O Fernando foi lá e me convidou para ser o âncora do programa. Não lembrava disso. Eu falei não. Você não foi pro ar. Não. Eu falei não. Ele falou, você tá louco? O Lula veio aqui. Ele quer que... todo mundo quer que seja você. Eu era o Ernesto Varela. Pô, eu falei não. Você falou para ele que não. O companheiro. Eu falei não, entendeu? Não tem dinheiro que pague esse passe. E aí, para fazer justiça, ao longo da vida profissional, muitos partidos já me convidaram, muitos partidos. Eu nunca fiz campanha política. Isso é uma das coisas que eu realmente me orgulho de dizer. E não tenho nada contra quem fez. Tem muitos jornalistas que já fizeram, você sabe disso. Não tem problema, mas eu, que até poderia ter feito, não fiz. Porque eu não me enquadro, eu não quero me enquadrar. Eu não tenho essa crença cega num líder, como muita gente tem. Mas você não respondeu a minha pergunta. Pode falar, qual que é? Em quem que você votou na última eleição presidencial?
Na última eleição presidencial... O ano passado. A do Bolsonaro? Sim. Poxa, votei no Haddad. Eu não iria votar nunca no Bolsonaro. No primeiro e no segundo turno? Não, no primeiro turno não. O PT, para mim, é um partido que não merece o poder. Eu só votei no Haddad porque o outro lado era o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro, para mim, é um homem ignorante, chucro, com tendências autoritárias gravíssimas, e, aliás, ele está comprovando isso agora como presidente. Eu respeito ele enquanto ocupante do cargo à presidência, mas eu não posso admitir o que ele diz, entendeu? Ele é uma pessoa que tem assim aversão à liberdade, né? Ele fala em prender jornalistas, ele fala que vai mostrar o cadáver do pai para um filho que foi assassinado na ditadura. Presidente da OAB. Presidente da OAB. Isso é inadmissível. Isso é um homem... Isso não é mais tosquice. Isso, para mim, é gravíssimo. É alguém que tem sérios problemas de insegurança. Todos esses embates que nós tivemos no Brasil, que descambam em exercícios de autoritarismo, são altamente preocupantes, né? Porque o que seria muito saudável seria o Bolsonaro sentar aqui e nós debatermos isso, entendeu? Ou ele sentar e debater isso com a imprensa. Mas assim como Lula, para fazer agora o outro lado da moeda, o Lula também não conversava com a imprensa, entendeu? O Bolsonaro aparentemente conversa, mas não conversa, ele só faz lives. Quando alguém faz uma pergunta que ele não gosta, ele não responde. Ele é um cara que não é democrático, ele não está aberto para ser entrevistado. Ele só vai dar entrevista em quem é amigo dele. Ele sabe que ele vai ser tratado de uma maneira conivente, você entendeu? Vai ser amaciada a conversa. Nisso ele é muito parecido com o Lula, infelizmente. Ele chamou uma repórter de idiota outro dia, que fez uma pergunta sobre a carona de parentes no helicóptero da FAB. Então, o que é isso? É quem não sabe responder, né? Quem não admite a liberdade de imprensa, né? Quem não tem o que dizer sobre isso, inclusive. Um cara que prometeu que ia acabar com os privilégios e ele já está aí botando todo mundo dentro do avião, você entendeu? Isso eu ia te perguntar, você que tem um passado com a aeronáutica, com a FAB, né? O que você achou disso? De colocar convidados para o casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, no Rio de Janeiro. Aí o governo alegou razões de segurança para autorizar o voo. Você achou isso correto? Não, isso não é correto, né? Não é correto porque a distância era muito pequena, não havia nenhum risco à segurança. Isso é privilégio mesmo, isso é o poder subiu a cabeça, sabe? Ele está repetindo o que o Collor fazia, o que o Lula fazia, o que todos fazem, entendeu? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque muita gente votou no Bolsonaro, não foi o meu caso, que eu não votei nele, mas muita gente votou no Bolsonaro acreditando que ele representaria uma nova política, um outro jeito de lidar com o bem público, e não é. Ele não está fazendo diferente. Ele está privilegiando, ele tem um viés ideológico, que é uma coisa que ele falou que queria inclusive tirar, né, das escolas, mas ele está querendo colocar um outro viés, ou seja, ele era contra um viés ideológico que não fosse o dele, tá bom? É muito triste, assim, e acho normal, Bonfá, isso ser falado, igual estamos falando aqui, sabe? E isso deveria ser ouvido e respondido pelas autoridades. Democracia é isso. A gente não está gostando? Vamos criticar. Responde aí. Aí o cara reconhece ou não reconhece. Aí a sociedade entende e pressiona. Entendeu? É assim que muda um país. Você acha que ele aprendeu isso com o Trump? Porque o Trump também tem um pouco isso, né? Quando os jornalistas apertam muito ele encerra, ou tira o jornalista da coletiva, ou pula, próximo. Né? Ele já fez isso em várias coletivas. Mas ele não aprendeu com o Trump, porque o Trump é muito mais inteligente que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é muito limitado. É um homem de intelecto
assim, medíocre mesmo. Ele é literalmente aquele cara que só fala obviedades, né? Ele usa no máximo acho que 50 palavras, né? 2 tá ok, né? Que ele junta, inclusive. Ele é muito fraco, o filho dele é muito fraco, né? O que vai ser embaixador agora nos Estados Unidos. O que você achou disso? Ele falou aqui, o filho falou que quando ele se qualificou, né, para se candidatar a embaixador, eu já fiz intercâmbio, sei falar inglês, espanhol e sei fritar hambúrguer, fecha aspas. Ele está preparado para esse cargo na principal embaixada do Brasil no exterior? Está qualificado? Ele está qualificado para fritar hambúrguer, né? Ele pode se candidatar a uma lanchonete, mas não para ser embaixador. Não dá, né? É muito fraco, assim. E é uma brincadeira. A gente não pode brincar com uma coisa tão séria, sabe? Assim, é incrível, né? Porque nós estamos falando da maior economia do mundo, onde o Rio Branco, o Instituto Rio Branco, forma embaixadores, né, e forma toda a chancelaria, e é o cargo mais disputado. Antes de continuar a minha entrevista com Marcelo Tazza, eu tenho um recado muito importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Quanto maior for o número de inscritos, mais entrevistas eu vou conseguir fazer. Eu conto com vocês, hein? O presidente Bolsonaro te processou e você ganhou. Qual o motivo do processo? O que aconteceu? Eu dei uma entrevista para um jornalista, Rica Perrone, onde ele me perguntou sobre o meu filho, sobre as minhas impressões do presidente Bolsonaro com relação à questão dos gays, e eu disse que, na minha opinião, ele é homofóbico. O Bolsonaro me processou falando que eu não posso falar que ele é homofóbico. Você acredita nisso ou não? E você... Eu sou proibido de dizer isso, e cada vez que eu dissesse, eu teria que pagar 10 mil reais. Então, homofóbico, 30 mil reais. E eu estou dizendo, ele é mesmo, ele é homofóbico. E aí a justiça me deu o direito de dar a minha opinião, como estou dando aqui para você. Essa é a minha opinião. Ele não tem o direito de dizer qual deve ser a minha opinião. Na minha opinião, o presidente do Brasil é homofóbico. É isso, entendeu? Você já foi processado por mais alguém? Uma curiosidade. Mas bastante, Bonfá. E aí? E pela direita, pela esquerda, mas não tanto também, né? Eu já fui processado pelo Maluf, né? Por gente de grande qualidade, né? E ganhou ou perdeu? Eu ganhei todos os processos. Uau. Até a Marta Suplicy mesmo? processou o CQC, coisas que nós falamos lá no CQC. Eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu fazia todo tipo de opinião ou pergunta nos anos 80, nunca fui processado. Falava coisas do Sarney, não muito elogiosas, falava coisas do Nabi Abichedi, do Maluf e tal. Naquela época eu nunca fui processado. Agora, anos 2000, o brasileiro descobriu essa jogadinha. Uma forma de intimidar? De intimidar e também, às vezes, até de ganhar dinheiro. No CQC eu fui processado por um mágico que apareceu no Top 5, onde ele errava uma mágica no programa do Ratinho, ao vivo, e ele aparecia no Top 5. E uma advogadazinha de porta de cadeia falou, vamos ganhar um dinheiro desse pessoal. E aí me processou, que eu tinha destruído a carreira dele, que não sei o que, não sei o que. É muito triste, entendeu? E ganhamos, porque, enfim, fizemos uma audiência conciliatória. Eu falei, cara, ele falou, eu sou fã do CQC, mas eu fiquei muito chateado. Eu falei, cara, se eu soubesse que você estava chateado, eu te levaria lá no Top 5, igual fizemos com o Palmeirinha, sabe? A Palmeirinha teve alguém que falou que a Palmeirinha estava chateada porque a gente fazia muita brincadeira com ela. Nós levamos a Palmeirinha na bancada e ela que estava, inclusive, afastada da televisão, voltou gloriosa, foi para Ana Maria Braga, enfim. Aí esse mágico se animou no meio da audiência. Ele falou, então eu acho... Aí a pessoa que estava fazendo a reunião de conciliação, mas então o senhor aceita? A advogadazinha
que queria dinheiro? Não é isso que o meu cliente quer. E aí a pessoa falou, o que o seu cliente quer? Ela falou, 20 mil reais. Nossa. Aí a pessoa que estava lá no Fórum de Pinheiros falou, então a senhora acha que 20 mil reais compensam o que a senhora está apontando que foi a calúnia contra o seu cliente. Ele aparecer em rede nacional, não. Não, aí ele perdeu, coitado, infelizmente. Um beijo para esse mágico, se ele estiver nos ouvindo. Eu dei a chance a ele, mas a fome de grana não deixou. E Taz, você já processou alguém, você? Não. Já. Olha. Quem? Eu já processei alguém. Eu fiquei muito indignado uma vez de um erro médico. Nossa. Sabia? Um erro médico. Eu morava no Rio de Janeiro e uma médica de Copacabana, dermatologista, me receitava um remédio de manipulação. Sabe aqueles que você vai numa farmácia? Uhum. E na minha ingenuidade eu achava que era uma coisa assim natural. Homeopatia. Um remédio que não faz mal. E esse remédio me deu uma baixa imunidade. Eu quase morri, cara. Nossa. Quase morri. Num período bem... enfim, estava com a vida plenamente ativa, roteirista da Globo naquela época, do programa Legal, Cacete Planeta e tal. Fiquei 6 meses no hospital e chamei a médica lá. E ela se recusou a reconhecer o erro. Eu fiquei muito chateado e resolvi processá-la como enfim, para que ela aprendesse pelo menos essa lição, você entendeu? E fiquei muito decepcionado, Bonfá. Veja como isso se liga com a nossa conversa aqui sobre justiça, Sérgio Moro, Intercept. Tudo agora. Como isso se liga? Nós ficamos assim 2, 3 anos, cara. Provamos o erro médico. E no final, eu não, apesar de ter reconhecido o erro dela, eu não ganhei. Ela não foi punida, não aconteceu nada. Mudar de assunto. Qual que é o objetivo do site Intercept Brasil? É anular as condenações, como diz o Moro? Provavelmente você está me fazendo essa pergunta porque eu critiquei a forma como eles publicaram as notícias dos vazamentos, né, do hacker de Araraquara, famosíssimo. Eu critiquei, na verdade, não a publicação e não fiz nenhum julgamento sobre o conteúdo também. O que eu disse é o seguinte, para mim, quem tem uma informação e deixa essa informação proprietária e começa a fazer um suspense, vem aí uma série incrível aqui no Netflix. O nome disso para mim é marketing, não é jornalismo, sabe? Então foi isso que eu critiquei, a forma... Esse conta-gotas e a forma proprietária, porque para mim esses dados representam um escândalo tão grande, tão importante no Brasil, em vários aspectos, não apenas só no conteúdo, mas da invasão do telefone de mais de 1.000 autoridades. E fica todo mundo falando só do Moro, mas o telefone da ex-presidente Dilma também foi invadido. Né? O telefone de ministros, o telefone de... Enfim, a República inteira. A República inteira. E fica esse site, na minha visão, tem um viés partidário que não corresponde, para mim, à finalidade jornalística. Para mim, é um site ativista. Ele claramente publica com um viés político, entendeu? De uma defesa de um dos lados do espectro político brasileiro. Isso, para mim, não é jornalismo. Sinto muito, não é. Entendeu? E aí ele tentou, o site, quando eu fiz a crítica, não aceitou a crítica, o que revela para mim muito um caráter autoritário do editor desse site. Né? Ele, quando eu critiquei, ele pediu para a mídia me criticar. Como é que foi esse bate-boca que vocês tiveram? Não, foi isso. Eu fiz essa crítica, como eu estou te falando agora, apontei um fato também, porque não é só eu não estou falando só da minha opinião, e aí vai um detalhe muito técnico, que eu não sei se interessa a todo mundo, mas o site Intercept falou que aqueles dados que eles tinham era de um whistleblower.
Isso quer dizer um denunciante, né? Como foi Snowden, por exemplo, né? No primeiro caso lá que o Glenn reportou. Não é verdade. Era um hacker criminoso que invadiu o telefone de várias autoridades. Não é um denunciante. É um criminoso. As pessoas estão investigando se tem dinheiro envolvido, porque, inclusive, ele tem várias somas de grandes quantias de dinheiro nas contas, inclusive na Suíça. Então, nós estamos falando de um crime. E esse site publica como se tivesse um inimigo mortal, você entendeu? Que está sendo denunciado, que é o Sérgio Moro. E eu não estou aqui defendendo o Sérgio Moro, né? Eu estou aqui só dizendo que, do mesmo jeito que, para mim, o Sérgio Moro não é super-homem, o Glenn Greenwald não é um super-homem. E ele parece que quer ser. E a quem interessa esse ataque à Lava Jato? Quem que está por trás? É a pergunta de $1 milhão. Eu não trouxe a mala. Sabe o que é, Bonfá? Por exemplo, a questão do whistleblower é legal esclarecer, né? Por que eu apontei este erro, que não é um detalhe, no Intercept Brasil? Quando eles falam, não, isso daqui é um whistleblower, vocês parem de... Isso eles estão falando das críticas que receberam lá no comecinho. E um dos editores, o Demore, ele publicou no Twitter dele essa palavra. Ele está querendo o quê? Ele está querendo legitimar, qualificar aquele material que só ele tem. Ele não deixou ninguém ver ainda. Tá? Aí, quando eu o critiquei, eu falei, você mentiu. Não é um whistleblower, não é um denunciante, era um criminoso. E vocês sabiam desde o começo. Você que está mentindo, eu nunca disse isso, né? Aí eu peguei e mandei um print, que podemos ver aqui agora, se você quiser. Está aí um print onde ele falou realmente isso, vendendo uma, digamos, uma qualificação do material, uma valorização daquele Netflix, você entendeu? Para gerar mais burburinho, você entendeu? E eu creio que o jornalismo está perdendo muito nessa briga por cliques, sabe? É bom a gente ficar atento a isso. Não tenho nada contra disputar audiência, venda de jornais. Eu trabalho com televisão, a gente quer ter audiência, ibope, queremos ter cliques, ouvintes. Aqui nesse vídeo, queremos que você comente, que você clique. Agora, existe a ética. E, para mim, o Intercept não pratica a ética. E qual foi a continuidade? Você fez essa crítica e ele rebateu? Rebateu, mas isso, para mim, veja bem, eu acho que isso deveria ser uma coisa mais normal. Isso no Brasil é notícia, sabe? Em qualquer país civilizado existe debate entre pessoas que pensam diferente. Eu dei uma olhada, ele falou, me convida para ir no seu programa. Então, aí ele abusou, né? Aí ele abusou, porque ele tá jogando para a plateia, você entendeu? E aí nós podemos... Avançou o sinal, né? Não, a gente pode falar daquele verbo, ele estava querendo lacrar, né? E, não, olha aqui, você quer ver como ele não vai me convidar para o programa? Coragem. Então, eu não vou convidar porque, para mim, ele não é relevante para estar no Provocações, você entendeu? Eles não têm o que vai... Eu vou entrevistar ele sobre o quê, você entendeu? Agora, um debate é uma coisa que eu topo a qualquer hora, você entendeu? Para debater questões éticas. Eu creio que está na hora de falarmos de jornalismo de uma forma transparente. Então pronto, podemos fazer esse debate aqui no Ping Pong com Bonfá. Podemos. Glenn, você está convidado, eu estou convidando eles para uma entrevista já faz 1 mês e meio, eles estão fugindo de mim, o Glenn e o Leandro. Veja bem, já convidei diversas vezes. Quero deixar muito claro, tá? Eu já escrevi, inclusive, isso para o Leandro. Diga. Eu respeito o trabalho jornalístico e é por isso que eu os critico. Se eu não respeitasse, eu não estaria criticando. Sim. Entendeu? Acho bastante relevante que pessoas como eles queiram esclarecer dados relacionados à Lava Jato, relacionados ao governo Bolsonaro, relacionados ao governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, seja quem for. O jornalismo existe para contrariar o poder. Isso daí eu não sou contra, não. Tenho nada contra esclarecer, inclusive as questões relacionadas a Sérgio Moro. Não tenho nada a ver com isso. Agora, o viés com que eles estão fazendo isso, para mim, não é jornalístico.
É partidário, ativista e marqueteiro. O site Intercept Brasil diz que o Moro orientou os investigadores, sugeriu mudança na ordem das fases da operação, deu conselhos, pistas e antecipou decisões a Dallagnol e outros procuradores. Você acreditou nisso em algum momento? Acredita nisso hoje? Eu creio que ainda é um debate muito pobre. Assim, os dados são apresentados de uma maneira muito pobre, entendeu? São conversas privadas, né? Que você tira uma interpretação delas e publica numa manchete. E aí o que eu acho muito lamentável é que todo o debate que a gente vê, inclusive, infelizmente, até na grande mídia, é só da manchete para cima. Não tem um debate substancioso sobre, por exemplo, o papel dos juízes em qualquer comarca, em qualquer vara que exista no Brasil. Para analisar isso tudo, nós temos que ter um ambiente menos apaixonado, menos partidário. A conversa que hoje é assim, é alguém que está me ouvindo agora e que está falando assim, tá vendo? Ele é a favor do Moro. Tá vendo? Ele é contra o Lula. A conversa do Brasil hoje é conversa de arquibancada de futebol. A gente precisa sair dessa conversa de arquibancada de futebol. E na minha visão, né, com todo o respeito, novamente, ao Glenn, ele trouxe uma lente extremamente partidária. Nós temos que entender o seguinte, o que a Lava Jato fez aqui foi ela trouxe a desgraça para o Brasil, foi isso. Aí se você me perguntar, eu posso responder tranquilamente, não. A Lava Jato foi uma força, um vetor que, na minha visão, conseguiu diminuir uma situação absolutamente criminosa que o Brasil já vivia há muito tempo. Aí também não vou falar só do Lula, não, que o Brasil já vivia nessa prática criminosa em várias gerações. Isso eu apoio, Bonfá. Isso eu falo com muita clareza para você. Isso eu apoio, eu acho positivo para o Brasil. Se houve falhas, vamos punir também quem errou na Lava Jato, você entendeu? Entendi. Houve falha, o Dallagnol errou, vamos punir o cara também. Mas o que eu creio que não dá para fazer é voltar para trás. Se o Glenn topar um debate aqui no programa, você também topa? Claro que sim. Então tá Com feito. a maior alegria e respeito, inclusive. Então tá feito o convite, hein, Glenn? Vamos marcar, hein? Aguardo a resposta de vocês e da assessoria aí. Todos vocês já têm meu contato. Você consegue acreditar num material que foi roubado, que não tem fonte e que pode ter sido modificado e que não foi periciado? Para saber a resposta, teria que analisar mais esse material, né? E mais do que isso, eu creio que temos que falar também do contexto do material. Eu conheço muito pouco do contexto desse material, sabe? De quem é exatamente esse telefone, que dia, Que momento, né? Porque, para meu espanto, eu cheguei a ver em alguns jornais que eu respeito, assim, diálogos que não tem nenhuma coisa a ver com... Não tem relevância nenhuma. Não tem, assim, aí que entra o lance do viés. Se você tiver um viés, você fala assim, essa conversa aqui parece... Então, qualquer conversa pode ser uma conversa perigosa. Você está achando que eles estão publicando qualquer coisa? Não, se você apresenta uma coisa com viés, entendeu? E isso eu falo com muita preocupação com relação aos veículos, né? Eu, por exemplo, não consigo acreditar como fonte de informação segura nada que eu leio publicado no Intercept. Não consigo, porque ali para mim tem um viés. Então eu consigo ler outros veículos e eu acho que agora é hora da gente ler vários veículos mesmo. Se a Veja e a Folha também estão publicando material vindo do Intercept, como é que a gente pode confiar nesses veículos hoje? Então, aí você tem que confiar criticamente, que é o que eu sempre fiz. Eu leio a Folha, leio a Veja, leio o Estadão, leio o Globo, leio os blogs de esquerda, leio os blogs de direita, você entendeu? Você está gostando da minha entrevista com Marcelo Taz? Não acabou!
você aprendeu com seu filho mais velho, Luke? Ele é um homem trans e essa também é uma questão ainda que nós estamos aprendendo muito com ela. Os travestis, transexuais e transgêneros são os que mais sofrem violência. O Luke teve algum problema desse tipo? Ele sofreu bullying na escola, por exemplo? Quando o filho sai do armário, muitos pais entram no armário. Você pensou em entrar no armário? Agora você, lá atrás, também era um ignorante sobre o tema? Você precisou ter um caso em casa para fazer mudar? Como é que você fez para contar para os seus pais, os avós dele? Você já foi militar. Sim. Conta essa história pra gente.